Amigo alternativo, qual foi a camisa de futebol mais cara que você já comprou? Aposto que realmente foi cara, porque camisa de futebol não é barata, mas vou te mostrar que ela pode parecer barata perto de algumas camisas históricas que foram destacadas recentemente num ranking da revista JQ com a loja Classic Football Shirts. Eles listaram 20 camisas mais valiosas do futebol mundial. A gente vai listar aqui 10 e contar um pouco das histórias delas, que realmente são muito interessantes e muito bonitas, é claro. Antes de falar dessas camisas mega valiosas, quero falar de uma camisa muito bonita e muito importante pra gente aqui, que é exatamente o uniforme do Última Divisão. Você já conhece, estou sempre com ele aqui. Quero lembrar que ele está à venda, a gente vende ele por R$60. Entre em contato com a gente aí no contato@ultimadivisão.com.br que a gente negocia a melhor forma de vender e de entregar para você. Outro recado que eu quero dar é para você seguir o Última Divisão nas redes sociais. A gente está fazendo um trabalho bem bacana no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente quer crescer nas redes sociais e contamos com você, nosso inscrito do YouTube, para aparecer lá e interagir com a gente. Terceiro uniforme do Milan na temporada 99-2000 por R$2.621. Primeiro, vale explicar que eu vou falar aqui os valores em reais, mas é claro que a revista publicou esses valores em libras, né? Então é uma conversão de acordo com uma cotação recente, né? Então é sempre cerca de, né? Um valor aproximado. De qualquer forma, é um valor, claro, que chama muita atenção, R$2.641 numa camisa do Milan que foi feita para o centenário. Quando o clube comemorou o centenário, eles fizeram uma camisa que remete bem aos primeiros uniformes do Milan, com listras bem finas. O escudo chama atenção porque é o brasão de armas da cidade de Milão, não era o escudo do clube ainda. Então, realmente um uniforme bem bonito, mas que não salvou a temporada. O Milan teve um verdadeiro centenada. Usou, por exemplo, esse uniforme quando foi eliminado na Liga dos Campeões, sem conseguir realmente ir longe. Foi eliminado na fase de grupos, chegando na lanterna. Foi eliminado também na Copa da Itália pela maior rival, Inter de Milão. Ficou em terceiro lugar no campeonato italiano. Enfim, dessa temporada aí, só esse uniforme belíssimo que se salvou. Uniforme reserva da Romênia na Copa de 94 pelo valor de R$2.621. Esse é um dos uniformes que a Romênia usou na campanha histórica da Copa de 94, quando o país realmente surpreendeu o mundo, surpreendeu muito a Argentina nas oitavas de final, em um jogo espetacular. A Romênia passou, depois caiu nas quartas, mas esse uniforme é muito lembrado, a seleção é muito lembrada, né? Tem ali o craque Raj, né? Grande craque da década de 90, e depois a Romênia nunca mais foi a mesma, nunca mais foi tão longe, né? Então isso, é claro, ajuda a valorizar ainda mais esse uniforme, valorizar ainda mais aquela campanha. Porque o layout, se você for ver o layout da camisa, não é tão único assim. Na Copa de 94 mesmo, algumas seleções usaram layouts parecidos, como a Bulgária, mas a combinação de cores da Romênia e toda a magia, né, que rolou naquela seleção é que valorizam bastante esse uniforme. Essa combinação de vermelho, amarelo, azul é muito alternativa. Vale lembrar também, por exemplo, a seleção do México na Copa de 2018 tentou ali dar uma copiada, fez uma reedição desse uniforme da Romênia, mas não é a mesma coisa, é óbvio, né? Claro que esse uniforme da seleção da Romênia é único e histórico e vale tudo isso aí. Uniforme titular da Dinamáquina na Copa de 1986 pelo valor de R$2.621. Esse uniforme da Dinamarca realmente é muito marcante porque é diferente de qualquer coisa que você costuma ver por aí. A Hummel, a patrocinadora esportiva que elaborou, né, esse design aí, ela ficou testando já alguns anos antes, fazendo coisas diferentes, né? Na Euro anterior dessa Copa do Mundo de 86, na Euro de 84, já chamou atenção ali por ter umas mangas brancas no uniforme. Nas Olimpíadas também, a seleção de handball da Dinamarca chamou atenção por causa do uniforme, e aí os jogadores chegaram a serem chamados de garotos bombons. E aí
depois, quando chegou na Copa, foi apresentado esse uniforme aí, rolaram algumas críticas, mas depois a campanha se tornou histórica, o time derrotou a Alemanha Ocidental, derrotou o Uruguai, passou de fase, isso é óbvio, né? Transformou a seleção em histórica, o uniforme ficou bastante marcante, chegando até a ser copiado depois em alguns anos. Recentemente teve, por exemplo, o Huracan, que lançou uma edição comemorativa de uniforme inspirada claramente nesse uniforme da Dinamarca. O uniforme titular do Brasil na Copa de 1978, valendo R$ 2.621. O que torna esse uniforme da seleção brasileira diferente é que ele foi feito pela Adidas. E na Copa de 78 a FIFA proibiu as seleções de usarem qualquer tipo de propaganda nos uniformes. E aí não tem o logo da Adidas. O que foi feito aí foi mantido apenas aquelas 3 listas no ombro que todo uniforme da Adidas tem. E aí isso deu um charme todo especial para essa camisa, né? Que é rara. Afinal de contas o Brasil poucas vezes utilizou a Adidas, né? Teve, por exemplo, nas Olimpíadas de 84 e 88, o Brasil, a seleção brasileira tinha acordo com a Topper, mas aí a seleção olímpica foi para a Olimpíada tendo que usar Adidas por causa de determinação do COI, e aí o que foi feito foi tirar o escudo da CBF para que, né, o Brasil pudesse realmente utilizar Adidas. Então é bem curioso, é bem raro isso, e aí faz com que esse valor desse uniforme da seleção fique lá em cima. Terceiro uniforme do Manchester United nas temporadas de 1986 a 88, valendo R$ 2.949. Esse uniforme tem um peso histórico porque começou a ser utilizado no primeiro ano do técnico Alex Ferguson no Manchester United, né? E foi um treinador aí que marcou a época, ficou muito tempo no clube, conquistou os principais títulos da história do time. Então realmente essa camisa, apesar dos primeiros anos nem serem tão significativos assim, essa camisa fica marcada como o início de uma nova era do Manchester United, né? E depois, o Manchester United usou Adidas apenas no começo dos anos 90, e aí depois mudou, né? Foi para Umbro, foi para Nike, só voltou a usar Adidas em 2015. Então é claro, né, que um uniforme lá bem antigo, daquele formato minimalista e com marcas d'água da Adidas, né, algo totalmente diferente e que realmente só era usado naquela época, torna essa camisa tão especial. Uniforme titular da União Soviética de 1989 pelo valor de R$ 2.949. Quando a União Soviética já estava perto do fim, eles começaram a lançar vários uniformes diferentes. Esse específico foi lançado pouco antes da Copa do Mundo de 90, mas não foi utilizado. Apesar dele ser muito estiloso, né, com essas manchas vermelhas e ter o CCCP no peito, né, que também é muito tradicional, eles acabaram depois trocando, pouco antes da Copa, trocando por um outro uniforme mais simples, mas até diferente do que era utilizado antes, né? Esse outro item acabou virando bem raro, né, porque não foi usado na Copa do Mundo, e também por ser realmente bem ali da época do fim da União Soviética, quando a União Soviética estava acabando. A Copa do Mundo de 90 foi a última que o país disputou ali com todas as nações realmente unidas. Uniforme reserva dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 94, valendo R$ 3.276. Esse também é um uniforme diferente de tudo que você vai ver por aí. Afinal de contas, na época, os Estados Unidos queriam chamar a atenção do público, era o país sede da Copa do Mundo de 94, e aí a seleção teve esse uniforme reserva bem diferente. Foi explicado que o azul era para simular o jeans, né, que é uma invenção do país, e aí tem as estrelas ali, que são as estrelas da bandeira norte-americana, mas quando foi lançada, a camisa foi alvo de críticas. Os jogadores, teve ali um momento até que os jogadores chegaram a dar risada. O Lalas, aquele clássico jogador, né, folclórico até da seleção dos Estados Unidos, disse que achou que era uma pegadinha de televisão, mas com o tempo, com o passar dos jogos, isso acabou mudando. A sensação, né, dos torcedores em relação ao uniforme mudou porque o país se classificou, né? Os Estados Unidos usaram esse uniforme nos 3 jogos da fase de grupos e deu certo. O time acabou passando, enfrentou o Brasil nas oitavas de final, foi usar o uniforme branco e acabou perdendo, né, como a gente sabe. Não deu certo. Se tivesse usado o uniforme azul, que de repente teria sido diferente. E aí é claro que ainda tem um detalhe que chama mais atenção para esse uniforme, é que ele foi feito pela Adidas. E depois, a partir de 95, os Estados Unidos usaram Nike até hoje. Então, o último uniforme feito pela Adidas para os Estados Unidos. Uniforme titular do Napoli na temporada 1990-91,
pelo valor de R$ 3.276. Esse uniforme se tornou muito especial porque foi a última temporada do Diego Maradona no Napoli, né? Então realmente aquela passagem histórica do Napoli, marcante, se encerrou com esse belo uniforme que é bem diferente, tem toda uma história bem legal. Já chama atenção por causa do escudo, né? Na verdade tem um escudo ali, um escudeto com a bandeira da Itália no local do escudo do Napoli, e o próprio escudo do Napoli está na manga, então algo totalmente diferente. E também é legal ver a história da marca que fez esse uniforme, que é a NR. Ela foi fundada por um ex-jogador, Facundo Racuglia, que ele, depois de se aposentar, resolveu virar estilista e aí começou a desenhar uniformes de futebol. Parecia algo bem despretensioso até. Ele começou a fazer para alguns clubes, Pescara, Lazio, quem fazia os uniformes eram apenas freiras, 4 freiras em um convento, e aí depois isso foi crescendo, grandes clubes passaram a utilizar, exatamente porque eram uniformes muito bonitos, o Milan utilizou, por exemplo, e o próprio Napoli, né? E aí cresceu, passou a fabricar uniformes no Japão, enfim, se tornou uma marca grande. No Napoli, voltando a falar do Napoli, a NR saiu exatamente quando o Maradona saiu, o Napoli passou a usar uniformes da Umbro, mudou o patrocinador, enfim, aquela camisa ali realmente nunca se viu nada mais parecido na história. Uniforme titular da Holanda na Eurocopa de 1988 pelo valor de R$ 3.932. Chegamos às duas camisas mais valiosas. Uma delas é essa da Holanda, que é muito especial por ser a grande conquista de uma seleção mágica, né? De uma seleção realmente que já fez grandes campanhas no futebol, que tem um grande peso histórico, e a grande conquista foi essa na Eurocopa de 88, que veio depois de, até curioso, porque veio depois de campanhas horríveis. A Holanda não se classificou para as Copas do Mundo de 82, 86, não se classificou para a Eurocopa de 84, então realmente conseguiu aí formar um grande time para 88, treinado pelo Rinus Michel, né, o mesmo técnico do carrossel holandês, grande gênio, e era um time muito forte, né, que tinha ali como grande artilheiro, estrela o Van Basten, que fez aquele golaço também histórico de voleio na final contra a União Soviética. Então um time realmente de muita qualidade, que mostrou isso na Eurocopa. Foi um pouco surpreendente, né, por todo esse histórico ruim recente da Holanda, mas ficou marcado, e a camisa, o uniforme aí, já entraria para a história por causa de todo esse contexto da campanha, mas fica ainda mais valioso por ser muito bonito, com essas formas geométricas que depois inspiraram algumas camisas retrôs recentes, e também chegou numa enquete feita pela BBC, uma enquete popular, em 2020, para eleger qual foi o uniforme mais icônico de todos os tempos. Esse uniforme da Holanda ficou em segundo lugar, perdeu apenas para o Brasil, o uniforme do Brasil na Copa de 70. Uniforme reserva do Barcelona da temporada 91-92, valendo R$ 3.932. Esse é outro uniforme que vale quase R$ 4.000, porque o Barcelona conquistou a Taça dos Campeões da Europa com essa camisa numa final contra a Sampdoria, num jogo emocionante. Então ficou realmente muito marcante, até porque foi a última Taça dos Campeões da Europa. Na temporada seguinte já se tornou Champions League, Liga dos Campeões, num formato mais parecido com o que a gente conhece hoje, né? E também esse uniforme chama atenção porque ele foi feito pela Meiba, uma marca patrocinador esportivo da Catalunha, né? Depois o Barça já passou a usar outras marcas, né? Inicialmente usou a capa, inclusive usou no Mundial contra o São Paulo em 92, foi o uniforme da capa. Então esse da Meiba ficou muito marcado, bem diferente, né, com uma cor diferente, e era um time muito marcante ali, com grandes craques. Tinha, por exemplo, o Guardiola jogando nessa época, treinado pelo Cruyff, então realmente um time muito especial. E vale lembrar que recentemente a Meiba lançou uma camisa estilizada que lembra esse uniforme marcante aí, tem um desenho do escudo, do formato do escudo do Barcelona, as mesmas cores. Então, se você não pode pagar R$ 4.000 para procurar essa peça rara do Barcelona, você pode de repente procurar essa outra versão lançada pela Meiba lá na Espanha. Agora pergunto para você, amigo alternativo, você pagaria esses valores para ter algum desses uniformes que foram mostrados aí, desse top 10? Me conte aí, deixe nos comentários. Deixo também um convite para você acessar a lista completa com os 20 uniformes mais valiosos que foram feitos aí pela revista JK
e pela Classic Football Shirts, tá lá no nosso site, a gente fez uma galeria mostrando todos os uniformes, colocando esses valores, então acessa o nosso site, tá aqui no card, na descrição também. Enfim, deixe seu comentário e fica mais uma vez o convite para você seguir a gente nas redes sociais. A gente também fala bastante sobre uniformes por lá, mostra várias fotos, lançamentos. Vamos começar a falar mais até de uniformes históricos. E também deixo aí o convite de sempre, né, para você curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal se não é inscrito, ative as notificações para não perder os nossos vídeos. Durante a quarentena a gente está mantendo aí a nossa frequência de vídeos de sempre, 2 vídeos por semana. Tem muita coisa legal pela frente. Até a próxima!